Em seguida, nós vamos falar dos tipos específicos de intertextualidade, as quais são muitas, mas nesse slide eu escolhi abordar o conceito e os exemplos de 6. Citação, paródia, paráfrase, tradução, alusão e epígrafe, né? Iniciando falando sobre a citação. Citação são aquelas ideias de um autor que são trazidas para dentro de uma obra, de outra obra, né? Essa citação ela pode ser feita de forma direta, quando copiadas e coladas no texto, né? Possuindo a fonte. Por exemplo, eu faço a citação, como o texto que a gente viu anteriormente, né? O soneto de Luís Vaz de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. Luís Vaz de Camões. Então, eu fiz uma citação direta. Por quê? Porque eu fiz a citação clara desse texto, fonte, e coloquei o nome do autor logo em seguida. Mas ela também pode ser indireta, quando ela é reescrita em outras palavras, né? Depois disso, nós também temos a paródia. A paródia é um recurso intertextual que subverte o texto original, dando-lhe um novo sentido. Ou seja, é uma releitura, normalmente cômica, com caráter geralmente humorístico e irônico, que altera o sentido original do texto. Ou seja, é praticamente a criação de um novo texto, de uma nova obra a partir desse texto base, né? Então, com esse objetivo de causar humor, de causar uma ironia, né? Normalmente com esse efeito cômico. E aí, para a gente trabalhar melhor a diferença entre a paráfrase e a paródia, né? Nós vemos que a paráfrase, o autor reescreve a ideia de outros com suas próprias palavras, sem alterar o sentido da mensagem. Bom, na paráfrase, há a reprodução de uma sentença, né? Fazendo referência a um ou mais textos sem que a ideia original seja alterada. Que a gente vê que não acontece na paródia, a qual normalmente há essa criação de um novo sentido, né? Em seguida, nós temos a tradução, né? Porque acaba sendo uma forma de intertextualidade, já que há a necessidade de interpretar e reescrever o texto para traduzi-lo. Ou seja, eu pego um texto em inglês, eu vou ter que ler, eu vou ter que entender o sentido da frase, porque às vezes a tradução da palavra não condiz com o sentido daquela frase, então eu preciso interpretar corretamente aquele texto para que eu possa reescrevê-lo assim como ele foi feito, com o mesmo sentido, para que não altere o sentido. Então há necessidade dessa intertextualidade, né? Essa interpretação do texto. Em seguida nós temos a alusão, que em poucas palavras é essa menção a elementos de outras obras, né? Ela pode ser compreendida pelo autor se ele conhece a referência a ser utilizada. Por exemplo, quem tem um maior conhecimento literário, quando alguém lhe diz, afinal, traiu ou não traiu? A pessoa logo identifica a frase e sabe que está se tratando de Capitu, está se tratando de Dom Casmurro. Ela vai logo perguntar, quem que traiu? Como assim? Mas quem possui esse conhecimento vai entender de cara, né? Então, para fazer a alusão, diferente da citação, a alusão, a pessoa precisa ter esse conhecimento anterior, o conhecimento da referência, senão ela não vai compreender o que foi dito. Por fim, temos a epígrafe, que é um trecho do texto adicionado ao início da obra, para dialogar com o conteúdo a ser abordado, né? A epígrafe é esse elemento introdutório presente em artigos, trabalhos universitários e monografias. E agora nós vamos ver exemplos dessas intertextualidades que nós acabamos de trabalhar. Primeiramente, nós temos um exemplo de citação, né? Uma citação direta, que é uma citação de São José Maria Escrivá. Quanto mais generoso fores por Deus, mais feliz serás. Então, essa aqui é uma citação clara, né? Ele coloca a referência, ele coloca a frase a ser dita e coloca a referência bibliográfica. Então, não há essa necessidade de um conhecimento anterior para se entender do que ele está falando, né? Em seguida, nós temos um exemplo, uma tirinha de uma paródia. Minha terra tem Coríntias onde canta o sabiá.
E aí chega outro cachorro e diz: é minha terra tem palmeiras. E aí, de volta, ele diz: cada um tem um time que quiser. Então a gente percebe que ele fez essa paródia justamente com o sentido de fazer a criação de um novo texto através desse texto original, que no caso é o Canto do Exílio, né? Então a gente percebe que essa foi a intenção dele, por isso é considerado uma paródia. Em seguida nós temos uma paráfrase, que é entre o trecho do Hino Nacional Brasileiro com a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. A gente vê nesse trecho aqui do hino, que ele fala o seguinte: do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas no teu seio mais amores. Na Canção do Exílio, nós vemos que ele diz o seguinte: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. A gente percebe que quando o hino nacional foi escrito, a intenção era justamente fazer essa intertextualidade com esse texto do Gonçalves Dias, né? Que é um grande escritor. Então, o objetivo não era alterar o conteúdo, né, o sentido original do texto. Não, mas justamente fazer essa citação, fazer essa intertextualidade, dialogar com esse texto do Gonçalves Dias para exaltar o Brasil. Então, a gente percebe que o objetivo não foi alterado, o objetivo foi mantido. Em seguida, nós temos um exemplo de tradução, uma frase em inglês de Walt Disney. If you can do it, you can do it. Eu não sou muito boa no inglês, mas em seguida nós temos a tradução, né, que diz: se você pode sonhar, você pode realizar. Então aqui é um exemplo claro de tradução. Em seguida nós temos um exemplo de alusão, também em quadrinhos. Né, o pássaro vê uma pedra, ele diz: uma pedra no meio do caminho, como o poema de Carlos Drummond de Andrade. E aí ele diz: uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, mas eu sou apenas um pássaro prático. Então, a gente percebe aqui que se uma pessoa lê esse quadrinho e não tiver o conhecimento dessa poesia, desse poema de Carlos Drummond de Andrade, ele não vai entender o humor, né? Essa relação que ele fez entre o humor do próprio pássaro e o poema de Carlos Drummond de Andrade, esse ato de escrever a poesia. Ele não vai entender. A pessoa que lê e não tivesse conhecimento anterior, ela não vai entender o que ele quis dizer com isso. E em seguida, nós temos um exemplo de epígrafe. O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se. Voltaire. Né? E aqui nós temos as fontes que foram utilizadas para a conclusão desse trabalho. E eu agradeço muito a oportunidade da professora por ter nos dado essa oportunidade de fazer esse trabalho. E essa foi a minha apresentação. Eu espero que tenha gostado e tenha uma ótima tarde.